Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso projeto de aplicativo para agiota para cadastro de clientes, pagamentos e empréstimos. Fizemos na aula anterior, nós já temos duas aulas, essa é a terceira. Seguimos aqui o nosso projeto, criamos os nossos bancos de dados lá no Google Planilha e agora nós vamos fazer a importação para o AppSheet. Bem, aqui nós temos as tabelas criadas no Google Planilha. E as tabelas são a tabela para o cadastro de clientes, a tabela para cadastro de empréstimo, cadastro de pagamentos e aí a lista de municípios, estados e bairros. Ok? Agora vamos abrir o AppSheet, appsheet.com. Já estamos aqui dentro do AppSheet. Se você não logou no seu, deve logar. E aí vou retomar a aula anterior, criando o nosso aplicativo. Vamos criar o aplicativo a partir de um banco de dados existentes. E que banco de dados é esse? É justamente essa planilha nossa, que nós nomeamos de BD Pagamentos, que é o nosso banco de dados. E nesse banco de dados tem várias tabelas dentro dela. Essas tabelas são aquelas relacionadas ao pagamento, aos clientes, nome de estado, município, bairros, dentre outros dados. Então vamos começar de uma fonte de dados existente. Ele pede primeiro que nome nós vamos dar esse aplicativo. Vamos colocar App Agiota. A categoria, como você já sabe, você escolhe uma categoria que tem afinidade com o tipo de aplicativo que você está criando. Eu normalmente escolho outro, porém se você escolher um aplicativo que tem semelhança com o seu, o AppSheet já adianta muita coisa para você. Então vamos escolher a categoria outro e escolher o banco de dados. Nosso banco de dados ele não foi criado no AppSheet, nós criamos numa Google Planilha, e aí nós vamos escolher em que pasta está aí, está dentro da pasta App e App Agiota. Aqui está nosso banco de dados, que na verdade é uma planilha que vai ser convertida em banco de dados. Criamos aqui, clicamos, aí o AppSheet começa a importar todas as nossas tabelas, né, criadas lá no banco de dados. Se você não acompanhou essa aula, volta lá na aula 1 e 2. Então é que ele já importou, ele já começa aqui mostrando no nosso aplicativo, né, que temos a tela celular, a tabela de clientes. Então, se nós cadastrarmos aqui um primeiro cliente, Pedro Álvares Cabral, rua tal, bairro Centro, Campinas, São Paulo. Vimos que o nosso aplicativo ainda não está configurado para ter bairros automáticos, municípios, uma lista de municípios, estados, etc. Então você salvou, já temos um cliente cadastrado. E onde está esse cliente? Óbvio, está aqui no nosso banco de dados. Tá vendo? Tabela clientes, cadastrou o nosso banco de dados. Agora vimos que o nosso aplicativo ele tem várias tabelas, ele não tem somente uma tabela. Tem uma tabela de clientes, tem a tabela de empréstimo e tem a tabela de pagamentos. E todas essas tabelas devem estar correlacionadas. Mas vamos clicar aqui em personalizar o nosso aplicativo. Clicou em personalizar o nosso aplicativo, ele já abre aqui a área de edição. E aqui você pode clicar aqui em alternar ou alternar, e aqui você já tem aqui a área de edição. Então nós vamos acessar aqui Data, e Data nós já vimos aqui uma tabela de clientes. Ele importou uma tabela, nós temos várias, e essa tabela está aqui no rodapé no menu. Então vamos criar em Data e tabelas, né? Tabelas, adicionar nova tabela. Que tabela? Aí nós já temos uma lista de tabelas que ainda não foram importadas. Então nós já temos os clientes, vamos criar o empréstimo, né? Empréstimo, adicionar a tabela. Quando a gente adiciona a tabela, automaticamente ela é importada aqui para o AppSheet para a gente fazer as edições que forem necessárias. Ok? Está importando.
Automaticamente aqui já aparece aqui no aplicativo duas tabelas, tabela clientes e tabela empréstimo. Vamos criar empréstimo aqui, vamos adicionar um empréstimo, só que aqui não vem o nome do cliente. Ou seja, o que nós queremos? Nós queremos relacionar a tabela de clientes, de empréstimo, com o de clientes. Para quando a gente clicar aqui já vir os clientes que são cadastrados. Então, como nós fazemos isso? A gente vem aqui em Data, tabela de clientes, de empréstimo, exibir colunas. Quando a gente clica em exibir colunas, nós temos aqui os dados do cliente. Então, de onde vem o nome do cliente na tabela empréstimo? Ele vem de uma referência. Quando você clica na referência, ele pergunta, olha, de onde vai vir o dado desse cliente? Então, a origem é dessa tabela. Então, a origem desse campo é da tabela clientes. Clientes. Então, feito. Quando você salva aqui, vamos fazer as atualizações no sistema. Fez a atualização no sistema. Aí, quando a gente for fazer o empréstimo, quando a gente adicionar um empréstimo, teoricamente aqui deveria aparecer a lista de clientes, mas não apareceu. Por quê? Vamos aqui, cliente, ref, tabela, clientes, feito. Quando você clica aqui, automaticamente já veio o cliente, porém veio o ID dele. ID, nós não queremos ID, nós queremos o nome do cliente. O que nós fazemos aqui? Vamos colocar... A gente vai lá na tabela de clientes e colocamos o seguinte. Vimos que o ID dele está como rótulo. Então vamos colocar como rótulo aqui o nome. Quando a gente coloca o rótulo, o nome, a gente automaticamente aparece o nome aqui. Só que nós não queremos ID, então a gente desmarca ID como rótulo. Done. Então quando a gente clicar aqui, nós já temos a relação de clientes. Tá vendo? Então quando o empréstimo for tomado, vai vir, você vai selecionar um cliente já está cadastrado lá. O empréstimo, aqui tem um erro, não, o empréstimo não, nós não queremos o data do empréstimo, a gente quer um data, né? Data. Então a gente vem aqui em data, tabela do empréstimo, data do empréstimo, nós não queremos uma referência, a gente quer uma data. Esse campo é uma data. Salvou. Então, paulatinamente, nós estamos configurando o nosso aplicativo. Então, nós já temos aqui o cadastro do cliente, temos o empréstimo e também temos o pagamento. Só que ela não está aparecendo aqui, porque a tabela não foi importada. Então, clique em dados, data, table, nova tabela. Vamos adicionar qual tabela agora? Tabela pagamentos. Então, tabela pagamentos, adicionar a tabela pagamentos. Automaticamente, a tabela pagamentos vai aparecer aqui. Tabela pagamentos. Então, o que nós temos na sequência, só para recapitular? Nós temos o cadastro do cliente. Vamos cadastrar o cliente? Pronto, tabela clientes. Vamos cadastrar aqui Maria Efigênia. Pronto, salvamos. Já temos dois clientes, não é isso? Maria Efigênia. Se a gente for tomar um empréstimo, cadastrar empréstimo, nós já temos, clicar na lista, aqui Maria Efigênia já está na lista. Então, nós só poderíamos emprestar para aqueles clientes que estão relacionados aqui. Então, a gente vai colocar a data do empréstimo, o valor emprestado e salvou. Nós percebemos aqui que ele está aceitando campos em vazio, né? Nós estamos aceitando campos em vazio. Mas nós vamos configurar isso para ele não permitir campos vazios. Então, o que nós já temos aqui? A experiência do usuário, nós temos aqui duas tabelas. Nós estamos vendo aqui no menu, tabela clientes. Agora aqui a gente pode configurar, ao invés de cliente, a gente colocar aqui cadastro de clientes. Clicamos aqui
em ver nome. Ao invés de cliente, a gente coloca cadastro de clientes. Automaticamente mudou aqui o menuzinho embaixo. Para empréstimo a gente faz a mesma coisa. Para o empréstimo a gente clica na tabela de empréstimo e coloca aqui empréstimos, dados do empréstimo. Salvou. Então nós já temos dois menus. Dados do empréstimo. Clicamos. Vamos mais uma vez experiência do usuário. Aqui está faltando um, então pagamentos. Está faltando um de pagamentos. O que a gente faz? A gente copia aqui dados do empréstimo. Copiou. Aqui a gente coloca aqui pagamentos efetuados. Escolhemos a tabela de pagamentos. Save, salvar. Automaticamente nós já temos aqui as três tabelas inseridas nos menus. Bem, mas aí você vai dizer, eu não quero esses menus aqui. Mas então nós já temos aqui o cadastro do cliente, os dados do empréstimo. Nós vamos configurando paulatinamente. E aqui temos os pagamentos. Quando a gente clicar em pagamento, mais uma vez o nome do cliente não está aqui. Então nós vamos relacionar o pagamento também ao cadastro do cliente, né, ao empréstimo. Nós vamos vincular o empréstimo, porque pode existir o cliente, mas que não tem empréstimo. Então o pagamento só tem lógica se for vinculado ao empréstimo. Então nós vamos aqui a Data, Pagamentos, exibir colunas. Na coluna nome do cliente nós vamos fazer uma referência. Ele pergunta, você quer referenciar qual tabela? A tabela empréstimo, porque nós só podemos receber pagamentos de alguém que fez o empréstimo. Então vamos vincular a tabela empréstimo. E aí, feito. Save. Salvou. Vamos ver se está funcionando. Se não funcionar, a gente volta e reconfigura. Bem, temos aqui, vamos ver como está comportando nosso aplicativo. Vamos aqui, pagamentos efetuados. Adicionar pagamentos. Pronto. Vimos que está relacionando com o ID. É aquele mesmo processo que nós fizemos anteriormente. A gente pode colocar lá na tabela de clientes, ou na tabela de empréstimo, ou ao invés de o ID, a gente coloca aqui, olha, rótulo. Vai exibir o que é o rótulo? O rótulo, nome. E a gente tira aqui para não exibir o rótulo do ID, que é o código do cliente. Ou então, nós podemos permitir que exiba também o código. Nós percebemos aqui que o aplicativo ele permite algo que pode conduzir ao erro. Por exemplo, pagamentos. Quer ver um erro que nós não podemos permitir que o usuário cometa? O nome do cliente, Maria Efigênia. Porém, se não tiver, ele pode adicionar por conta própria aqui. Nós não vamos permitir, porque nós vamos permitir somente que o usuário selecione clientes que estejam na lista. Então, o nome do cliente, quando nós criarmos em referência, né, vamos editar aqui, aí ele está buscando tabela clientes. Clientes feito, vamos tabela pagamentos. Feito. Done. Bem, aqui nós já temos aqui então 3 tabelas, mas eu gostaria que não ficasse aqui, mas no menu. Aí é fácil, você vem aqui em UX, experiência do usuário, clica em tabela clientes, como você quer exibi-la, como cardápio, no seu pode estar menu. Quando você coloca menu, automaticamente ele vai aparecer aqui, cadastro de clientes. Você salva e faz o procedimento para as demais tabelas. E assim, pouco a pouco você vai dando corpo ao aplicativo.
Então você vai lá para os demais. Você já colocou aqui cadastro de cliente. Então vamos para empréstimo. Aí na experiência do usuário, empréstimo. Coloca aqui cardápio. Você quer um menu aqui. Fica mais bonito, mais enxuto. Salvou. Repete o processo para os demais. Repete o processo para os demais. Pronto, aqui sobrou o que? No rodapé que nós queremos colocar como menu pagamentos. Então a gente vem aqui, dados pagamento, pagamentos aceitos. Você coloca cardápio, que é a mesma coisa que menu. Se o seu tiver traduzido, vem cardápio, senão vai estar menu. Então nós já temos aqui o aplicativo ganhando corpo, né? Que fica ganhando aspecto de aplicativo. Mas é óbvio que tem muita coisa a configurar. Então nós temos o menu aqui, ó. Você cadastra o cliente, você cadastra o empréstimo do cliente, somente em relação àqueles que já são clientes, e aí você efetua pagamentos. Bem, mas ainda falta muita coisa nesse aplicativo, e aos poucos. Bem, quando for cadastrar um cliente, um novo cliente, nós temos aqui bairros, mas nós queremos uma lista de bairros, nós não queremos somente, nós podemos permitir que o usuário cadastre aqui livremente, ou nós podemos vir aqui no banco de dados, bairros, e colocar uma lista de bairros. Então se você puser aqui, você tem que entrar pessoalmente no banco de dados e fazer isso. Mas se você permitir ao usuário que ele faça isso, ele vai ter autonomia para ele cadastrar os próprios bairros. Então esse aplicativo ele pode ser usado no Brasil inteiro, no mundo, pelo próprio usuário. Então você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Em Data, nova tabela, você vai adicionar bairros. Bairros, adicionar. Pronto. Quando você adicionar bairro, você vai fazer o mesmo procedimento, colocar bairro lá no menu. Para que se o bairro não tiver cadastrado, o próprio usuário faça isso. Então ele mesmo tem autonomia de trabalho. Então vamos aqui em experiência do usuário, o X, vamos pegar cadastro de clientes, vamos copiar, na cópia a gente coloca aqui cadastrar bairros, escolhe aqui a tabela bairros, como você quer que apareça, você quer uma tabela, então você escolhe como você quer. Então vamos ver como ficou. Então, bairros, cadastrar bairros, cadastrar o nome do bairro, Santa Luzia, salvou. Monte Pascoal, salvou. Beija Flor, salvou. Então nós já temos aqui uma lista de bairros que estão onde? Que estão aqui no nosso banco de dados lá no Google Planilhas, e vimos que ele tem um ID. Para que serve o ID? Cada um recebe seu código individualizado. Bem, agora como nós vamos fazer? Cadastrar clientes. Vimos que o cliente tem um nome, Neuza Santana. Ela mora em um bairro. Bom, nós queremos aquele bairro justamente aqui. Então, no cadastro de clientes, a gente vem aqui cadastro de clientes, vamos na tabela clientes, vamos exibir a coluna e aqui em bairro nós vamos fazer uma referência, justamente referência à tabela bairros. Salvou, feito. Quando você cadastra aqui, ele vem justamente a lista de bairros, só que vem o ID e nós não queremos o ID do bairro. Então o que nós fazemos? Aquele mesmo procedimento, né? O mesmo procedimento. Você vai em bairros e coloca ali o nome do bairro como rótulo, tira o ID do rótulo, pronto. A próxima vez que você for cadastrar, vão ter aqueles bairros. Então vamos colocar aqui Joana Castro.
Quando chegar, se for cadastrar, você vai ter o bairro já, aquele já cadastrado previamente. Você não precisa redigitar. Salvou. Bem, pessoal, o nosso aplicativo ele vai ganhando corpo paulatinamente. Então nós fizemos hoje a importação das tabelas, criamos os menus, vinculamos tabelas dos clientes ao empréstimo, o empréstimo aos pagamentos, mas ainda falta muita coisa. E na quarta aula, nós vamos configurar os campos, impedir que o cliente cadastre campos em brancos. Nós vamos marcar que alguns campos sejam exigidos para que o cadastro não saia em branco. Vamos configurar campos de valores, data, etc. Ok? Se você gostou dessa aula, indique para alguém, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos ver nosso aplicativo via web como está ficando? Bem, esse aplicativo já pode ser compartilhado caso você queira, tá vendo? Ó? Olha o menu aí. Então você pode fazer N coisas com... Esse é um projeto exemplo. Então você pode cadastrar o cliente, controlar, cadastrar o empréstimo dele, visualizar os pagamentos realizados e no final nós vamos fazer uma automatização somando quanto cada um tomou, quanto cada um pagou e assim por diante. Até a próxima aula.